Olá, paz do Senhor. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão aqui para vocês. A voz do povo é a voz de Deus. Alguém já ouviu essa frase? Será mesmo? Vamos fazer uma pequena reflexão à luz da Bíblia em duas passagens bem específicas. Lá em Êxodo 32, do capítulo 1 ao 9, diz assim: Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro. E dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro. E apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para farrear. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios. E disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e é povo obstinado. Agora vamos ver a passagem de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, do 15 ao 26, diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhido pelo povo. Tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. Estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não entres na questão deste inocente, pois num sonho muito sofri por causa dele. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Crucificam. Pilatos, porém, lhes perguntou: Que mal fez ele? E eles mais clamavam: Crucificam. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. No primeiro texto de Êxodo, nós vemos o povo clamando por um Deus de ouro, para que se fizesse um ídolo para que eles adorassem, porque Moisés não descia do templo. Então a multidão clamava a Arão que ele fizesse um ídolo. E Arão foi e seguiu a voz da multidão. No segundo texto, nós vemos lá em Mateus, quando Jesus ele é julgado para ser crucificado ali por Pilatos, e a multidão grita: Crucificam. A multidão grita: Solta Barrabás. Então a multidão grita pelos bezerros de ouro, a multidão grita: Solta Barrabás e crucifica Jesus. Então a voz do povo definitivamente não é a voz de Deus. A voz de Deus sempre será a voz de Deus. E é a voz de Deus que nós temos que ouvir. Lá em João capítulo 5, o versículo 24, vai nos dizer: Em verdade vos digo,
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui ele fala quem ouve as minhas palavras, e em João 10, versículo 27, nos diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, a voz do Senhor continua ativa. Nós podemos sim ouvir a Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Então nós temos que parar de ouvir a multidão, de seguir o que a multidão está nos dizendo e ouvir aquilo que Deus nos diz. E o que Deus nos diz está aqui, na sua palavra. É aqui onde nós podemos ouvir a voz de Deus. É aqui onde nós sabemos qual é o direcionamento de Deus para as nossas vidas. A principal forma de Deus nos falar hoje é através da sua palavra. E é a forma mais segura que nós temos de ouvi-lo. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E é através da sua palavra que nós podemos ouvi-lo. Que essa mensagem possa edificar a sua vida no nome de Jesus. Até mais.